A sabedoria enorme na divisão de casa. Então, há a história que nós estamos contando o tempo todo aqui no livro, né, que há uma série de coisas que a cidade tem que ter para poder funcionar. Então, o processo de aprofundamento intelectual é um processo de descoberta de novas frentes. Então, você descobre a existência do David Stowe, que é esse autor aí. Esse autor tem momentos extraordinários, assim, até alguns chocantemente heterodoxos, do ponto de vista de pensamento. Então, o que acontece aí é que você vai acumulando livros e vai mais ou menos digerindo na medida em que você consegue e pode. Então, cada um tem um ritmo, cada um tem um momento da vida em que você está mais preparado para essa ideia e para aquela. E aí há vários métodos de você lidar com isso. Você nunca consegue estudar uma coisa só. Primeira situação. Havia um inglês famosíssimo chamado Richard Burton, que não é o marido da Elizabeth Taylor. Esse Richard Burton é o sujeito que inventou, que traduziu para o inglês As Mil e Uma Noites. Foi quem trouxe para o Ocidente o Kama Sutra. Esse inglês era um inglês assim, erudito, que ficava pelo mundo aí pesquisando coisas diferentes. Esse Richard Burton tinha na casa dele 10 mesas, e cada uma tinha uma pilha de um determinado assunto. Ele ficava o dia inteiro mudando de mesa, que era o modo como ele conseguia estudar 10 assuntos ao mesmo tempo. Eu não tenho 10 mesas, então o que eu faço é criar um sistema de pastas, como essa aqui, ó. Então tem aqui a política. Então, isso aqui é a política. Aí tem outro que eu não estou discutindo, Aristóteles. E aí, como essas aqui, eu tenho assim, sei lá, 200 pastas sobre pessoas, ou assuntos, ou livros. Alguns desses livros vão para o programa de expedições, outros não. Então, quando eu escolho um determinado livro, eu vou anos coletando coisas sobre ele. Então, vai acumulando coisas. Então, o método de estudo ajuda muito a você aumentar a produtividade de estudo. Então, sobretudo se você acha que está atrasado, se está devendo alguma coisa para você mesmo. Né? Você tem ainda... Porque é um pouco angustiante a sensação de que a gente tem muito para aprender ainda, né? E todo mundo tem. Quer dizer, seria impossível, numa dimensão humana, você não achar isso. A não ser que você estivesse profundamente equivocado. Então, o primeiro problema de organizar a vida intelectual é ter um método de estudo, porque você nunca lê, você estuda. Mesmo que você leia um romance, eu li do Estava com Insônia, eu deitei na cama e li inteiro A Estrela Sobe, do Max Weber, que é um livro que foi popularizado no cinema, aí que é uma historinha lá do 1930, do Rio de Janeiro. Então, você, mesmo quando é um livro sem grandes pretensões, tal, como A Estrela Sobe, você não lê aquilo, você estuda. Então, você acaba fazendo perguntas, anota no livro, já chama outras coisas. Então, pronto, agora já estou aí preocupado em ler a trilogia O Espelho Partido, do próprio Max Weber, que é, aparentemente, essa sim, uma obra-prima, pelo tudo que está ali em potência na Estrela Sobe. Então, o problema o que você vai fazendo aí, então, é aprendendo a estudar, na medida em que você vai se envolvendo com a vida intelectual. Não tem nunca nenhum curso que ensina isso, né? Não é isso? Nunca tem nenhum curso que ensina isso. Porque, assim, sempre recomendações meio genéricas, talvez até não dê para ensinar muito, talvez não tenha de ter um método próprio de... Nem como sobre metodologia, uma ideia que ele pesquisa. Todo mundo fala a mesma coisa, mas não fala aquilo. É porque eles fazem o quê? Porque eles ensinam a como fazer teses. Porque eles estão preocupados com o estudante pragmático utilitarista, que tem que entregar lá uma dissertação de mestrado. Mas estudar de verdade, ninguém te ensina a fazer. E talvez, aí tem o livro do Sertiange, Conselhos sobre a Vida Intelectual, que aliás, esse livro só tem uma edição em português de Portugal, velha,
E esse ano aí a ER Realizações promete a edição, parece que já está traduzido. Conselhos sobre a Vida Intelectual, do A.D. Serpianjo, que é um dos poucos livros que existem, que ensinam a organizar a vida intelectual. Ele era religioso? Era um padre, acho que jesuíta, não tenho certeza. Mas é um livro velho, né? Um homem do século XIX. O Carlos falou lá no café, né? Eu não estive no café, o cara vai viajando. Ele falou exatamente sobre isso. Falou, né? É verdade, foi o tema do Carlos. Então, esse livro, por exemplo, é um livro que ensina a organizar a vida intelectual. Então, há aí... Quando, por exemplo, você tem um livro, tipo Crime e Castigo, e você tem 3 ou 4 ou 5 autores, traduções diferentes dos autores do livro. Você lê os 5 ao mesmo tempo, os 4, ou você lê um depois do outro? Não, o que acontece é que você começa qualquer livro fazendo a bibliografia crítica. Então, eu tenho feito isso sistematicamente. Por exemplo, quando fizemos aí do Aristóteles, né? Então, você antes de começar... Porque aí que está o problema, né? Se você vai ler o livro apenas para passar o tempo, você lê qualquer um. Então, a maioria das pessoas não se importa com a tradução, não entra no mérito, mas se você vai estudar o livro, aí então é preciso prestar um pouco de atenção. Então, a primeira coisa é dizer assim, bom, quantas edições tem desse livro no Brasil? Então, faça uma pesquisa sobre as diversas referências, né? Então, hoje, me ligaram perguntando, uma pessoa de São Paulo, né, que foi aluno lá, se deve ler a tradução da Ilíada do Dorico Mendes ou a do Carlos Roberto Nunes. Aí eu expliquei qual é a diferença das duas, como é que escolhem entre as duas, o que uma resolve e a outra não. Então, dependendo do livro, se você tem tempo, era bom ler mais de um. Essa tipicamente é um caso. Agora, é muito difícil poder fazer isso para todos, a não ser que você vai ser especialista num livro só, ou numa família de livros. Então, você resolveu ser especialista em Molière. Então, você vai pegar várias traduções do Molière e vai estudar as várias traduções do Molière, por exemplo. Mas aí você está mais ou menos restringindo o campo da tua pesquisa. Então, o que acontece é que, se você vai ser um intelectual, digamos, pleno, no sentido pleno da palavra, se você vai dedicar a sua vida a assuntos intelectuais, isso é um jeito de fazer. E se você vai complementar a sua vida com cultura, é outro jeito de fazer. Então, eu acho que é preciso autoconhecer-se o suficiente, né? E sempre lembrar que no Brasil uma vida intelectual pura não é uma vida de perspectivas econômicas muito grandes. Aqui não porque aqui é um livro famosíssimo chamado O Feijão e o Sonho, do Orígenes Lessa, que conta essa história, que é a história de um professor que quer ser poeta, mas tem uma família lá que ele tem que sustentar, então ele vive mal porque ele fica entre as duas coisas. E esse é o dilema de quem quer que uma vida intelectual no Brasil é uma vida com dificuldades econômicas, muito em média, né? Agora, claro, que o sujeito que se encastela numa universidade pública e arruma lá uma espécie de sinecura, e tem um livro chamado A Sinecura Acadêmica, de um ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já falecido, chamado Eduardo Campos Coelho, em que ele demonstra que isso que se chama de universidade pública é um sujeito da universidade pública dizendo isso, não sou eu que estou dizendo que o nome do livro é A Sinecura Acadêmica, quer dizer, é um cabidão de emprego onde você pendura lá esses intelectuais oficiais, digamos assim. Mas também é uma perspectiva de ganhar quanto? Então é uma remuneração de 6, 7 mil por mês, 8 mil, mas é sem fazer nada, né? E o resto da vida. Mas contanto que você queira de fato estudar, né? Então, a vida intelectual é uma vida que exige o ato de dedicar a vida aos estudos envolve uma mudança enorme na sua existência. Você não tem que aceitar isso como condição. E alguma coisa a abrir mão disso. Então, é incompatível uma vida plenamente intelectual com uma vida, digamos, burguesa no bom sentido. Você está querendo ganhar $1 milhão antes dos 30 anos, você não vai poder ser intelectual. Você vai ter que inventar aí qualquer coisa, uma loteria qualquer aí, um troço, entendeu? Não dá para ser isso. Então vai ter que ser empresário da Elba Ramalho,
para achar que está trabalhando com cultura, né? Ou estagiário do INSS. Ou estagiário do INSS. Sempre é uma carreira alternativa, né? Então, o problema de quem se envolve nesse negócio de vida intelectual é que você aos pouquinhos vai descobrindo uma infinidade de minas de ouro, como é o David Stove, por exemplo, que é um sujeito que tem que pegar, comprar todos os livros. Muniz, você acha que é uma tendência aos jornalistas terem essa... Você fez jornalista? Não, eu fiz letras e economia. Mas eu conheço algumas pessoas que são jornalistas, né? E essa é a linha de pensamento, né? E sofrem, além de não terem, né, essa vida de vocês aí, né, de passarem, tentar passar para nós, né, e vocês têm, você consegue, né, passar para nós, né, toda essa história da humanidade, essa pessoa. Além disso, aí existe uma percepção, né, porque na hora que você expõe as suas ideias, né, de repente você começa a explorar algumas situações, assim, no caso político, né? Esse é o problema do jornalismo, né? Agora, os jornalistas, de modo geral, não são cultos. Os jornalistas são são pessoas de combate. Então, você contando os dedos, assim, jornalistas verdadeiramente cultos no Brasil são pouquíssimos. Você tem um pouquinho de jornalismo cultural, o Paulo Francis era um semi-culto, o Paulo Francis impressionava mais do que sabia, né? Não era um sujeito assim com um bom senso, mas ele mais ou menos chupava do New York Times, do New Yorker, aquelas coisas. Então é muito difícil achar um jornalista... Esse é muito irregular, né? Ele dá uma de Garrincha e 5 de Cafurim. Esse é muito irregular, né? Então você vai ver, né? Você tenta investigar qual é o grau de estudo que eles têm. Porque o jornalista julga-se um sujeito do campo de batalha, alguém que está fazendo o dia a dia. Eles não têm muita vocação de estudo mesmo, de modo geral. Tá? De modo geral não tem. Mas deve ter exceções, né? Gente que estuda. Ora, não é o normal. O normal é eles serem pessoas com uma ideia de que estão aí para arbitrar o certo e o errado no mundo. Então, o jornalista é um sujeito muito onipotente. Sabe que uma vez eu fui à Folha de São Paulo conversar lá sobre a possibilidade de escrever lá um trabalho para eles, e eu disse assim para a pessoa lá, nem lembro bem o nome, que é um diretor, mas vocês nunca fazem aqui nenhuma espécie de treinamento do pessoal? Eu falei, não, aqui o jornalista nenhum faz treinamento. Mas por quê? Porque o jornalista não aceita ser mandado. A única profissão em que o sujeito acha bom ser freelance é o jornalismo. Porque ele julga que, não tendo vínculos empregatícios, ele tem uma liberdade, mantém a sua liberdade de expressão frente ao dono do jornal. Então, os jornalistas têm uma atitude assim, de se julgarem assim os mediadores do bem e do mal, que é um pouco onipotente, né? Mas é muito difícil achar jornalistas verdadeiramente cultos. Realmente cultos são muito poucos. Mesmo nos Estados Unidos, mesmo nos outros lugares, não é uma coisa comum um jornalista assim, que está na redação fazendo isso. Então você vê aqui no Brasil, por exemplo, acho que o mais culto que teve aqui, jornalista, o Oliveira Ferreira, que fazia os editoriais do Estadão. Esse tem um blog muito bom, esse é um sujeito que escreveu 20 livros sobre... É o melhor intérprete do papel do Exército na política brasileira. Ninguém entende tão bem o Partido Verde, né? Que era eu chamava de Partido Verde antes desse negócio de ecologia. O Partido Verde aqui era o Exército. Está vivo? Está vivo. Oliveiros, com F no final, Oliveiros Ferreira. Tem um blog muito bom, faz umas análises extraordinárias. Eu acho, na minha opinião, é o jornalista brasileiro mais culto desses aí, né, que a gente conhece, porque eu não estou falando lá do pessoal do século XIX, eu já não sei. Eu sei que no século XIX tinha um jornalista no século XIX chamado Silva Jardim,
que era um jornalista e republicano, no tempo do Império. Então, ficava lá o dia inteiro fazendo campanha, fazendo discursos contra o imperador. Oliveiros o quê? Oliveiros S. Ferreira. E esse Silva Jardim tem todo mundo conhece a Praça Silva Jardim. Esse Silva Jardim tem como nota notável na sua existência o fato de que ele morreu caindo dentro do Vesúvio, que não é pouca coisa para uma biografia. Ele foi para a Itália visitar o Vesúvio. E caiu dentro do Vesúvio. Não é qualquer um que faz uma coisa dessa. Uma coisa feia, né? Ficar fazendo piada com uma coisa dessa. Tá? Então retire também essa parte sádica da Silva. É o quê? Do Silva Jardim. Silva Jardim caiu no Vesúvio? Foi, caiu. Morreu, né? Se não morreu, deve estar bem chateado. Esse que dá o nome à avenida. Era um jornalista daqueles assim exibidos e escandalosos, que era contra o Império, né? Ele ficava fazendo aquela confusão no Senado, né? Acho que era senador, alguma coisa. Ele era político. Então tem lá, se você botar na internet lá, ele aparece lá, nascimento, sei onde, acho que Minas, o Rio, morte, Vesúvio, Itália. Bom, então, continuamos então, pessoal. Bom, eu queria fazer um pequeno resumo, só muito rápido até agora. Bom, Aristóteles é um sujeito que, por proposição filosófica, digamos, como técnica filosófica, ele analisa os fatos reais concretos para tirar conclusões legítimas. Esse método chama-se indução. É o contrário daquilo que Platão fazia, que era deduzir. Na prática, não há nenhum conflito entre indução e dedução, há apenas a coexistência dessas duas maneiras de fazer, da qual nós não conseguimos nos livrar. Então, não há uma escolha necessária entre Platão e Aristóteles, porque os dois, o fato de que eles são pontos de conflito, apenas os coloca na cena da tensão natural que há entre o fato de que nós, ao mesmo tempo que pertencemos a uma espécie, nós também somos indivíduos separados dela. Isso é o problema insolúvel. Essa polêmica chama-se polêmica dos universais. Foi uma das polêmicas mais importantes da Idade Média, por exemplo. Mas não foi resolvida também. Não tem solução. E o Aristóteles, então, foi investigar 158 constituições. Não que ele tenha feito isso pessoalmente, ele era chefe de uma escola, ele provavelmente montou uma equipe de trabalho que fez isso. E deve ter mandado gente verificar aqui e acolá, e em alguns casos ele recebeu as constituições escritas, tem que perderam-se esses documentos, embora tenha aí certeza de que eles existiram, e só sobrou a Constituição dos Atenienses, que é um livro que você consegue comprar aqui no Brasil, se vocês lembrarem bem, naquela edição da Nova Cultural da Política, onde só há 3 capítulos, da Política só há 3 capítulos, e resumidos. 3 livros, né, da Política, no lugar dos 8 normais, né. Aqui nós temos os 8 compilados em 4, mas lá tem só 3 e não 8. Você tem lá uma tradução em português, que eu não conheço, porque eu tenho a tradução da Constituição em francês, que são bilíngues, muito bonita. Então não li essa em português, e só sobrou esse, e aí o Aristóteles então faz uma série de considerações, mas essas considerações sobre política que ele faz só podem ser entendidas se vocês lembrarem sempre que ele está estabelecendo algumas premissas inegociáveis. A primeira é de que o homem tende sempre ao bem, quer dizer, o fato de existir qualquer ação humana é para o bem e não para o mal, e quando há alguém que faz para o mal, e sempre há alguém que faz para o mal, sempre há um espírito de porco. Tá? Então, esse ato não é um ato normal, mas é um ato acidental. Isso não é da essência do ser humano, mas é do acidente. A segunda premissa é de que os seres humanos não existem fora da vida social, portanto, viver em sociedade é tão natural quanto respirar, faz parte da natureza viver em sociedade. O ser humano não é
não pode ser compreendido fora da sociedade, e só é possível viver fora da sociedade para quem for ou Deus ou um animal, uma besta, porque os outros todos estão prisioneiros na sociedade. A terceira pressuposição é que a comunidade, eu contei a vocês que Ortega y Gasset, no livro O Homem e a Gente, ensina a diferença de sociedade e comunidade. Então, isso que nós chamamos de sociedade é uma entidade neutra, uma entidade genérica, uma entidade onde as relações são meramente formais. Então, você convive com milhões de pessoas que você não conhece, nunca conhecerá, e que você não quer mal nem bem, e você convive de modo respeitoso e, digamos, protocolado, né? Tem assim um comportamento padrão que você nem foi você que inventou e que você nem sabe por que é assim, mas você faz. O Aristóteles não está falando dessa sociedade, está falando da comunidade que ele então chama de polis. Então, o que é uma comunidade para Aristóteles? É uma entidade, uma reunião de famílias que são, por sua vez, um agrupamento de pessoas composta de um pai, uma mãe, filhos e escravos. Um conjunto grande dessa unidade básica chamada família fazem as aldeias juntas fazem a polis. A polis é a cidade aristotélica. É alguma coisa que não tem simplesmente uma noção geográfica, tem uma noção de comunidade, ou seja, tem alguma coisa em comum, que é a unificação do imaginativo, embora isso não esteja claro no Aristóteles, ele acaba contando isso depois na poética, que vem dando mesmo. Então, aquela gente que está ali torce pelo mesmo Deus, faz homenagens ao mesmo Deus, elegeu um mesmo imaginário coletivo, são lugares pequenos, e o Aristóteles insistiu muito em que as cidades não podem ser grandes, ou seja, não podem estar fora da vista, a área toda da cidade tem que estar à vista, tem que ser capturável por um olhar, e além disso, a população não pode ser tão grande que possa incentivar o anonimato. Quando você já não sabe mais quais são os méritos e deméritos dos outros, você então já passou do tamanho ideal. Aristóteles escreveu isso, portanto, num mundo de cidades pequenas com unificação cultural total. Como ele parte desses pressupostos, então ele conclui assim, bom, se só se faz as coisas pelo bem, e o homem é um animal social, portanto, um animal comunitário, portanto, um animal político, não é isso? Então, até o conceito político de Aristóteles é esse, e não é o conceito de barbearia, que é a ideia de que tudo que você faz tem, no fundo, algum interesse qualquer. Então, a cidade é um meio de aperfeiçoar o ser humano. Então, entre os meios de perfeição do ser humano está a cidade. E é por isso que ele insiste muito em que a cidade seja construída em torno dos melhores valores e não os piores. E os melhores valores não podem ser aqueles ligados às coisas materiais. Portanto, ele o tempo todo faz um esforço para dizer que o que nós chamaríamos modernamente de mentalidade burguesa, né, que ele não chama assim, né, mas a mentalidade burguesa, ou pior ainda, né, a mentalidade servil, né, não serve como modelo de existência social, embora sejam absolutamente imprescindíveis para que a sociedade funcione. Também, durante toda essa nossa conversa agora, fiz várias menções, várias analogias entre o modelo aristotélico e a teoria o modelo das quatro castas. Vocês percebam que há uma total sintonia entre eles, embora Aristóteles nunca fale desse jeito, porque, afinal, provavelmente ele não sabia que isso existia. Dentro da perspectiva de distância da época, então, distante para Aristóteles é um negócio que está a 1000 quilômetros, muito distante, né? Muito distante, é um negócio que está a 1000 quilômetros. Há uma sensação sempre de que o modelo aristotélico é um modelo de intervenção estatal, mas e de fato é. Nesse ponto, não há diferenças enormes entre o modelo aristotélico e o modelo platônico da República. Mas quando você considera essas circunstâncias que eu mencionei, de que se trata de um lugar muito pequeno, está se falando de um lugar onde há uma unificação cultural muito grande, essa ideia, essa sensação de interferência do coletivo sobre o individual
é muito menor. Além disso, ele critica tudo aquilo que em Platão, no modelo republicano de Platão, está excessivamente autoritário. Uma ideia de que as crianças, por exemplo, têm que ser propriedade de todo mundo. Isso é alguma coisa com o que Aristóteles não concorda de modo nenhum. O primeiro apêndice do livro que vocês têm, que é um capítulo normal nos outros livros, faz então uma crítica do modelo platônico. Na segunda-feira, se nós conseguirmos tempo ainda, vamos ler esse apêndicezinho aí como complementação. Ontem nós chegamos a um ponto em que, finalmente, o Aristóteles fez aqui uma descrição das possibilidades de governo. Então, vocês têm a monarquia como uma possibilidade natural. Ele começa dizendo que há 3 modos legítimos, que é a monarquia, a aristocracia e a politeia, que correspondem ao governo de um, governo de poucos, o governo de muitos, e que esses 3 sistemas naturais involuem, degeneram para tirania, no caso da monarquia, para oligarquia, no caso da aristocracia, às vezes os que têm mérito de governarem, os ricos que governam, e no caso da politeia, degenera para a democracia. Ele, no entanto, não mantém esse modelo como modelo sobre o qual ele esquematizará o estudo, porque quando ele foi olhar para 158 constituições, ele descobriu que há um pouco de decadência em todas elas. Quer dizer, ele acaba com conclusões da seguinte maneira. Primeiro, não dá para fazer aristocracia. Na prática, não dá. Segundo, as monarquias nunca são puras, sempre tem lá algumas variações. Então, o que ele faz, na verdade, é abandonar este modelo teórico, né, digamos assim, básico, e trabalhar, então, com a descrição do que existe, o que gera 18 possibilidades que estão aqui em 18 linhas diferentes. E ele, então, acaba aqui propondo que o que se deve fazer de prática, na verdade, porque o livro A Política é um livro de natureza prática, né? Um livro de praxis, né? Não é um livro técnico. Há 3 tipos, o Aristóteles dizia, né, que há basicamente 3 tipos de livro. Há o livro teórico, que é aquele que procura apenas saber por saber. Há o livro prático, como é a política, que é um livro que procura orientar a ação, portanto, um livro de natureza moral, né, considerando moral, né, costume, né, que é? A ética é o pedaço de filosofia que estuda os costumes. Quer dizer, qual é a ligação entre a palavra moral e a palavra ética? Moral é o conjunto de códigos morais, ou seja, são ritos de conduta pessoais. E quem estuda esses códigos morais é uma ciência filosófica chamada ética. Então, ética, esse é o sentido, digamos assim, convencional dessas 2 palavras. Aí você tem, obviamente, variações. O Spinoza já define de outro jeito, nem vale a pena que a gente debater muito, para não sair muito do assunto. Mas, em princípio, o sentido dessas 2 palavras é esse. Há códigos morais em todo lugar. Não é isso? Para vocês terem uma ideia, o Marquês de Sade, quando cria aquela sociedade de libertinos, a primeira coisa que faz é estabelecer uma regra, 10 regras, como é que os libertinos têm que se comportar. Quer dizer, dentro do Clube dos Libertinos, que era uma entidade absolutamente demoníaca e libertina, então, mesmo ali dentro, ninguém tinha o direito de não ser libertino, como era a primeira regra. Todo mundo tem a obrigação de ser mal. Não deixa de ser uma regra, não é isso? Tá? Então, mesmo dentro de uma perspectiva humana de anti-moral, existe algum código moral que a sustenta. Então, você vai lá ver o Clube dos Libertinos do Marquês de Sade, aquela turma lá, o Dom Mancé, etc., eles tinham lá um código, uma espécie de regulamento do Clube dos Libertinos. Então, há códigos morais em todo lugar, e pelo fato de que isso acontece, a filosofia, então, tem um pedaço dela, para estudar isso. Então, há aí grandes filósofos que se dedicaram a esse assunto. Então, a moral é a conduta, a ética é o estudo da conduta, das regras de conduta humana. Então, o Aristóteles encaixa esse livro, A Política, dentro dessa categoria. O terceiro tipo de livro é o livro técnico, é o livro que ensina a plantar batata, é o livro que ensina determinadas habilidades que são poéticas, no sentido aristotélico da palavra,
O que é apoético? É aquilo que produz, tem produção envolvida. Então, uma coisa é um livro que te ensina a jardinagem, que é poético, outra coisa é um livro prático de praxis, como esse aqui, que te ensina a fazer direito, a se comportar, né, como deve ser o comportamento, e a outra coisa é um livro teórico, como é, por exemplo, a metafísica, em que você estuda o conhecimento pelo conhecimento. Isso está claro, né? Desse jeito como eu estou falando, dá para entender fácil? Né? Está bem claro, né? Então o Aristóteles, como está querendo, na verdade, sugerir para os seus contemporâneos o melhor modelo de cidade, o melhor esquema de polis. Então, ele acaba desenvolvendo, acaba concluindo que esse melhor modelo é uma mistura entre dois modelos decrépitos, decrépitos não, né? Degenerados, que é a democracia e a oligarquia, casando os dois, fazendo então isso que ele chama aqui no item 13 de república democrática. Parece a ele ser o único jeito de fazer isso funcionar. E as outras formas todas existem, mas ele não acha que sejam melhores do que essa. Embora ele esteja dizendo o tempo todo que a fórmula melhor depende do que cada sociedade julgue que seja a felicidade dos seus cidadãos. Como ele está, não entendo, falando mais proximamente para o público ateniense, é como se ele estivesse dizendo que, para aquele público com quem ele está falando, o melhor jeito de fazer é a República Democrática, na medida em que ele vê o Atenas como sendo o povo mais desenvolvido do mundo. Então, esse modelo que ele propõe é o modelo, digamos, mais desejável, em última análise, quer dizer, é o ápice de todos os modelos. E é isso que ele fez até agora. Ele chegou a essa conclusão e agora ele vai nos contar mais coisas sobre a organização do Estado, da cidade, e depois ele vai nos ensinar, em seguida, né, no final, vai nos ensinar como faz para manter o governo, como é que você evita que os governos sejam destruídos, que é o quarto livro da política de Aristóteles. Quarto livro no sentido, no critério dessa compilação, que na verdade são 8, né? Então, todo mundo irá dizer que são 8 e está certo. Então, temos aí, então, esse esquema básico que nós vamos, de vez em quando, dar uma olhadinha nele, caso a gente tenha dúvidas sobre do que ele está falando. É isso, pessoal. Então, estamos na página 127. Então, vamos lá. Então, vamos, então, para o capítulo 10, né, dos 3 poderes existentes em todo o governo. Quem gostaria de ser o leitor da primeira parte? Voluntário? Então fica no bom humor agora, depois você pode dizer, obrigado, vamos lá. Os 3 poderes existentes em todo o governo. Em todo o governo existem 3 poderes essenciais, cada um dos quais o legislador prudente deve acomodar da maneira mais conveniente. Quando essas 3 partes estão bem acomodadas, necessariamente o governo vai bem, e é das diferenças entre essas partes que provêm as suas. As diferenças no governo provêm das diferenças entre as partes, né? A diferença aqui é no sentido de problemas, né? De mal entendidos, coisas assim. O primeiro desses 3 poderes é o que delibera sobre os negócios do Estado. Esse é o poder legislativo. O que delibera sobre os negócios é o poder legislativo, quem faz as leis. O segundo compreende todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de que o Estado precisa para agir, suas atribuições e a maneira de satisfazê-las. É o poder executivo. Executivo, segundo. Terceiro abrange os cargos da jurisdição. Poder judiciário. Então, essa ideia de que há 3 poderes, né? Que na verdade é uma coisa muito natural isso, né? Alguém tem que estabelecer a lei, alguém tem que cumprir a lei e alguém tem que julgar se foi, os casos duvidosos. Então, é uma coisa completamente natural que exista um sistema tripartite. Então, isso não tem nenhuma novidade. O modelo, todos os países são assim. Então, o que é um pouco de novidade é a ideia de que eles têm que ser independentes. Essa ideia não está em Aristóteles. E atribui-se, de modo geral, essa ideia a Montesquieu. Mas, no fundo, ela é anterior, é do John Locke,
John Locke, que é o autor dessa ideia da independência dos poderes. Mas alguém antes de Aristóteles falou nisso? Não sei. Se ele não nos disse, é muito improvável que não. Mas isso é uma coisa tão natural, que seguramente já devia ter sido considerado, assim, teoricamente, né? É possível. O Platão falou nisso. Platão, sim. Tá? O Platão, embora seja contemporâneo, é um pouquinho antes de Aristóteles. Mas é a mesma época, né? Não tem muita diferença cronológica. 3 poderes é que todo Estado tem, seja qual for o método que você tem escolhido para engenheirar a sua fórmula de Estado, né? Ou seja, organizar a cidade, tem esses 3 poderes. Tá certo? Vamos lá então? Continuamos. Poder deliberativo. Que é legislativo, né? A mesma coisa. Cabe à Assembleia decidir sobre a paz e a guerra, contrair alianças ou rompê-las, fazer as leis e suprimi-las, decretar a pena de morte, de banimento e de confisco, assim como prestar contas aos magistrados. Essas deliberações são necessariamente da alçada de todos os cidadãos, ou então são todas confiadas a alguns funcionários, quer a um só, quer a vários, quer ainda umas a alguns e algumas a todos, ou algumas a alguns. Há várias fórmulas diferentes, né? Não esqueça que ele está sempre olhando para um universo de 158 constituições. Então, o que Aristóteles está dizendo, veja, o Platão não faz nada disso nunca. Platão parte de uma ideia assim, olha, existe um negócio chamado governo ideal. Esse negócio é assim, Então, que a gente devia fazer igual a isso. Aristóteles não faz desse jeito de falar, mas de jeito nenhum. Aristóteles diz, olha, eu estudei 158 constituições que existem. E cheguei à conclusão que elas têm tais e tais características. Então, o Aristóteles parte sempre dos fatos concretos para os fatos abstratos, enquanto Platão faz o contrário. Quando Platão deduz, Aristóteles induz. O Aristóteles criou rigorosamente o método da ciência. Há uma calúnia enorme que se faz contra ele, que é a ideia de que ele foi desbancado na Idade Moderna, no Renascimento, pelo Galileu Galilei e pelo Francis Bacon. Essa dupla aí, o Francis Bacon não é esse que é pintor, tá? Que é contemporâneo, é o Francis Bacon, que era filósofo, que é o inventor da Revolução Industrial. O Francis Bacon é o inventor da Revolução Industrial. Esses dois aí são tidos como sendo renovadores da Aristóteles, quando na verdade eles não inventaram o método científico, eles apenas inventaram o experimento matematizável, que é uma coisa completamente diferente. Então eles apenas inventaram um método de fazer experiências e tentar encapsulá-las dentro de equações matemáticas. Foi isso que esses dois inventaram. E não teve nada a ver com o método científico. O Aristóteles foi muito longe. E não dá para julgá-lo como um sujeito que foi superado pela dupla Galileu Galilei e Francis Bacon, porque não é verdade. Quando todos são admitidos na deliberação sobre qualquer matéria, há democracia. O povo ostenta a igualdade em tudo, mas todos podem participar das deliberações de várias maneiras. A primeira é quando, ao invés de virem todos juntos, comparecem por sessão e sucessivamente, como no sistema de Telécras de Mileto. Há um autor que só o Aristóteles menciona. Telécras, né? Telécras de Mileto, que é um autor que só o Aristóteles aqui, né, que menciona. Além disso, quem delibera é a Assembleia dos Magistrados, mas todos chegam por seu turno a magistraturas, venham da tribo que vierem e tenham a condição que tiverem, sem efetuar os últimos até que todos as tenham ocupado. A Assembleia Geral do Povo só ocorre quando da feitura das leis, para retocar a Constituição ou para ouvir as proclamações dos magistrados. O grau de, por exemplo, né, que o grau de interferência, né, o grau de constituinte, né, que quem que é constituinte? Dependendo muito do sistema. Então, se vocês olharem aqui, nesse esquema, existem aqui 5 fórmulas diferentes de você produzir na democracia
um processo de representação. Então, por exemplo, se no Brasil você tivesse eleição direta apenas para ter representante distrital, então cada grupo de 10 mil brasileiros votariam em uma pessoa. E aí então haveria um colégio eleitoral que ele elegeria para cima, acabasse com a eleição direta no Brasil, seria uma coisa abençoadíssima, porque acabaria enormemente, diminuiria enormemente a demagogia, né? Isso não significa que deixaria de haver democracia. Significaria apenas que você manteve a eleição direta num âmbito já possível haver um conhecimento real do candidato. Né? Então, o voto distrital tem esse sentido. Você vota em quem você conhece, cada 10 mil brasileiros elege um sujeito, um representante. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, teria muitos e muitos e muitos, e eles vão se colegiando cada vez em grupos menores até que acontece como na Suíça. Quem é que sabe quem é o presidente da Suíça? Ninguém, porque eles têm um colegiado, sei lá, de 20 que vão se fazer um rodízio. Então, isso significa que a Suíça não é democrática? Não. Pra terem uma ideia, até 75, 76, na Suíça as mulheres não votavam. Suíça, 75. Quer dizer, isso significa que a Suíça não é democrática? Não. Porque isso que se chama de democracia, já que está Aristóteles nos ensinando, ela implica em diversos graus de acesso ao colégio eleitoral, diversos tipos de acesso e diversos tipos de acessibilidade. Por exemplo, no Brasil, para você poder ser candidato, você tem que ter uma idade mínima, você tem que ter não pode ter sido condenado por crime eleitoral, não é isso, pai? E tem que estar ligado a um partido, tem que ter sido indicado por um partido. Então, no Brasil, há uma enorme acessibilidade ao cargo, né, à candidatura. Mas em outros lugares não é assim. Então, reparem que o que caracteriza uma democracia é isso que a história está nos contando. Não é uma ideia de voto irrestrito, universal para todo mundo. Há sempre diversas possibilidades, diversos tipos de acessibilidade, tanto para quem vota como para quem é votado. E é por isso que ninguém tem coragem de dizer que a Suíça não era um país democrático em 75. Não é isso, Fábio? Eu queria falar que não seja analfabeto, mas daí pode dar essa daí na prática é completamente desrespeitada na prática, né? Não é isso? Tá? Não pode ser analfabeto também. E acho que não pode ter sido condenado também. Não pode ter condenação sobre estabilidade. Não, mais uma característica. Então, veja, já há alguma restrição, né? Claro que é uma restrição que não atinge quase ninguém, mas é uma restrição. Então, os sistemas democráticos não podem ser analisados. A história está nos dizendo que há muitos modos de você produzir um sistema de acessibilidade genérico. Alguns são mais abertos, outros são menos abertos. No entanto, são todos tecnicamente democráticos. O Henri Maxud, todo mundo conhece, sendo um empresário, ele é um dos jeitos mais chatos que tem, né? Deve ter alguém mais chato que o Henri Maxud, acho só. Ele está vivo ainda. Tá. Esses dias eu vi na televisão, ele era dono de uma empresa de engenharia chamada Introserve. De um hotel também. De um hotel Maxud, claro, em São Paulo. E ele tinha um programa de televisão, tipo Jô Soares, em que ele convidava pessoas, mas só ele que falava. E ele tinha uma ideia chamada, quando começou no tempo da Constituinte, ele tinha um modelo de democracia do Brasil, que era muito interessante, que dizia uma demarquia. Que não foi ele que inventou, mas ele pegou esse modelo de outras fontes. E que é basicamente assim, só quem vota para a presidente da República, e só quem elege é quem tem 50 anos. Bom, se você chegou com 50 anos, você está no colégio eleitoral e pode ser eleito. Se você não tem 50 anos, você não vota de jeito nenhum. Isso é uma maneira, isso é democrático? Absolutamente democrático. No entanto, não é universal. Né? Então, a ideia ingênua que nós temos é de imaginar que os esquemas democráticos têm de ser obrigatoriamente universais. Então, eles não são... por que ele acha que é 50? Olha, eu não sei se é 50 ou 55, mas é por aí. Porque ele acha que é preciso uma certa maturidade para você eleger o presidente da República. Que você não deve botar pessoas imaturas para tomar decisões que podem mudar a história do país.
né, que é o que se tenta impedir hoje. Então, isso é uma proposição esdrúxula e exótica, convenhamos, mas não deixa de ser uma proposição democrática. Demarquia, o nome desse método de organização política do país. Muito bem. Concordemos ou não concordemos com ele, não deixa de ser um método. Deve ter alguma virtude. Por favor, continuamos. A segunda maneira consiste em deliberar todos em conjunto e em Assembleia Geral, mas só reunir esta para as escolhas ou eleições de magistrados, para a legislação, para a paz ou para a guerra, para a auditoria das contas ou para a censura dos contadores. Os contadores não são esses aí que estão por aí. Os contadores aqui são os gestores da fazenda pública. Tá? Então, são o que nós chamaríamos hoje de gestor, secretário da Receita Federal, tá? Alguma coisa equivalente. Tudo mais permanece em poder e sob a decisão, cada um segundo a sua competência, dos magistrados escolhidos dentre o povo, ou por meio de sorteio ou por eleição. A terceira maneira é que a Assembleia Geral dos Cidadãos só aconteça para a nomeação e para a censura dos magistrados, para a guerra e para as alianças, sendo o resto administrado pelos magistrados eletivos e nomeados pelo povo, como todos cujo cargo exige saber. Então é assim, o que faz você convoca, porque estão falando de uma cidade de 5 mil pessoas, das 5 mil pessoas tem 3 mil estrados, 2 mil estrados, são 2 mil. Aí tem metade são mulheres, portanto são 1.000. Desses 1.000 tem Estado cidadão 700, por aí. Então, esses 700 só vão deliberar sobre outro método, né? Só deliberam sobre grandes decisões, como entrar ou não em guerra contra Tebas. Agora, as decisões comezinhas do dia a dia, ligadas aí às códigos de posturas municipal, essas coisas, isso não é deliberado mais pela Assembleia, mas por representantes da gente que faz as leis sozinha. É outra maneira de fazer, ele está aqui descrevendo as diversas possibilidades, e não quer uma só. A quarta é reunirem-se todos para deliberação, sem que os magistrados possam decidir coisa alguma, mas apenas opinar, em primeiro lugar, maneira usual na qual, na última espécie de democracia, que corresponde, como dissemos, à oligarquia despótica e à monarquia tirânica. Esse é um tipo que corresponde àquele tipo em que a democracia vai virar tirania, em que a Assembleia não tem nenhum poder de fato de deliberar nada. Então acaba sendo apenas pro forma, sendo apenas de natureza figurativa. Todas essas maneiras de deliberar são democráticas. Entenderam, pessoal? Todas as maneiras de deliberar são democráticas. Porque a gente tende a achar que é democrático só esse método que nós temos hoje de universalidade do voto. Então, isso não é necessariamente democrático. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, quando cada estado tem lá uma certa quantidade de votos teóricos, né? Tem lá um determinado peso eleitoral, quando um candidato vence num estado qualquer lá, mesmo que ele tenha vencido por um voto, todos os votos daquele estado vão para aquele candidato. Entendeu? Não, imagine que tenha lá um estado que tenha 5% de peso no cômputo geral. Então, nesse estado aí, o candidato republicano venceu por um voto, deu praticamente empate. Mas, em vez de 2,5% para o cômputo nacional de um e 2,5% para o outro, vão todos os 5% para o republicano. Foi assim que o George Bush ganhou a primeira eleição, com a Flórida, com suspeitas de fraude até, né, porque o irmão dele era governador. Ficaram recontando os votos 2 anos, lembram disso? Nem sei se isso foi suficientemente esclarecido, mas o que fez com que o George Bush ganhasse a eleição foi que a Flórida acabou dando Bush, que é um estado de peso eleitoral alto. E lá na Flórida, os democratas alegam que teriam ganho. E aí, então, ficou aquela briga sobre se ganhou ou não ganhou. Lembram disso? É um sistema, portanto, que não corresponde ao nosso um homem e um voto. Agora, alguém ousaria dizer que os Estados Unidos não são um país democrático? Não, né? Não dá para dizer isso. Você pode dizer qualquer coisa, mas isso não dá para dizer. É que ele usa a urninha eletrônica. Pois é. Né? O Bolsonaro já pode
Então, primeiro, não é obrigatório. Segundo, eles nunca fazem apenas os votos. As eleições são também sempre referendos. Sempre representam referendos. Quando você vai fazer eleição, o sujeito, além de votar no determinado candidato, ele responde 50 perguntas lá sobre assuntos que se busca diferença. Então, nos Estados Unidos jamais se faria um plebiscito para saber o negócio das armas. Jogaria-se isso na eleição, porque é o mesmo custo, né? É o mesmo custo. E elege o chefe do Ministério Público também na ocasião. Nessa mesma ocasião. Então, a eleição é diferente aqui. Então, o fato de que lá, eventualmente, não há um peso de uma pessoa por voto, como é aqui, porque cada um vota, mas na hora de fazer a conta, não é bem assim, entenderam? Por que não é assim? Porque o voto é colegiado, o resultado do voto é estadual. E cada estado, então, corresponde a um certo peso, cuja soma tem que dar 100%. Então, se você ganhar nos estados mais populosos, você tem mais chance de ser presidente. Né? Agora, como é que você sabe quem é que ganhou no Arkansas, sei lá? Tá? Você vai ver quem foi que teve mais votação lá. Mas a votação não é proporcional, ela é 100%, aquele peso aplica-se 100% a um dos candidatos. Então, se houve um que ganhou por um voto, ele ganha todo o peso eleitoral daquele estado para a sua candidatura. Isso nos pareceria injusto. Esse movimento atual é um ensaio. Não, o que está acontecendo lá? Agora. Não, o que está acontecendo lá é o processo de seleção dos candidatos. Porque eles têm um sistema lá em que eles montam um colégio eleitoral intrapartido para eleger o candidato. De vez em quando essa eleição é simultânea na mesma cidade, às vezes não é. Então, os candidatos do partido, aqui no Brasil faz de modo geral uma assembleia, uma convenção apenas para ratificar quem já está escolhido. É como diziam os políticos da antiga aqui, né? A gente primeiro toma a decisão, depois faz a reunião. Nunca ao contrário, pelo amor de Deus. Entendeu? Toda vez que aparece um sujeito meio ingênuo, né? Meio assim, inexperiente, mas, bom, vamos fazer uma reunião para que decida. Não faz isso. Não é assim que faz. Você primeiro decide, depois você faz a reunião apenas para acertar. Não é assim que a malandragem da vida manda fazer. É assim que todo mundo faz nesse mundo político. Você acha que é convenção? De vez em quando acontece um bate-chapa de verdade, porque há uma situação de conflito no partido. Então, o PMDB é tipicamente o partido em que isso acontece o tempo todo. Tá? Não é isso? Mas o resto não, está tudo acertado já, você vai lá só para justificar aquilo. Mas lá não fazem assim. Então tem lá o Obama, tem lá a Hillary, tem mais não sei quem. Então como é que você sabe quem é que vai concorrer para o Partido Democrático? Você cria uma mini eleição com pesos eleitorais equivalentes aos nacionais e você faz então, né, como é que se diz, né, aquilo que o pessoal em inglês diz, run the country. Então, run the country é fazer esse processo. Os tradutores aí desavisados traduzem por correr o país inteiro. No sentido físico, assim, não dá certo. Sobretudo para os candidatos com mais idade. Você disse assim, por exemplo, que em cada estado, o candidato que levar a maioria, ele leva 100%? Da cota do estado. Então, imagine, são 50 estados, né? Sim. Então, a somatória de todas as cotas tem que dar 100%. Então, para que eles fizeram isso? Mais ou menos cotas. Para poder representar a diferença de população. Então, pega um estado como a Califórnia, que é muito grande. Tá? A Califórnia tem lá uma cota maior, tá? Não sei quanto é. Então, lá na Califórnia, vai lá o Clinton e o Bush. Aí, a gente da Califórnia tem 4% dos votos, 5% dos votos. Vale, né? O peso da Califórnia vale 5%. Então, quando chega na eleição, o que tiver ganho dos dois leva 5%, independente. E o outro não leva? Não, zero. Foi assim que é nos Estados Unidos. Foi assim que o Bush ganhou a primeira eleição. Dentro do sistema democrático, o que é mais adequado? Isso também é democrático, porque o sistema democrático é assim. Convencionado, né? Porque ele é um método que todo mundo concorda, que está dentro da regra do jogo, e que estabelece um grau de acessibilidade que tem defeitos.
Então, o que os históricos estão o tempo todo contando, que eu queria insistir, é que democracia não implica necessariamente apenas uma fórmula como a brasileira, dizer assim, todo mundo com mais de 18 anos tem direito a ir lá votar. E isso computa-se os votos, então, um a um. Esse método de votação é uma das possibilidades de democracia, mas não é a única. Porque o esquema americano não é assim, e nós não vamos dizer que ele não é democrático. A demarquia, caso houvesse, também é, porque todo mundo tem, teoricamente, a potência de atingir 55 anos. Portanto, todo mundo será eleitor um dia. Logo, tem uma justiça nisso também. Então, há muitas e muitas fórmulas que não são iguais à que nós temos aqui e que continuam sendo democráticas. Por isso que ele está dizendo, ó, tem um jeito de fazer em que todo mundo vota. Então, é aquele negócio de reunido, né? Pessoal, vamos lá, a gente quer saber se vocês querem que a lixeira seja pintada de verde ou de amarela. Ah, não, aí começa aquela polêmica. Então, há lugares em que você convoca todo mundo para decidir, só lugares que você convoca só para decidir se vai fazer guerra com Tebas. E a decisão sobre essas coisas são feitas por burocratas, por funcionários. 3 meses para decidirem a cor linda desse prédio. Então, é mesmo, né? Ficaram brigando na reunião de economia. É o negócio das viagens de Gulliver, né? Aquelas duas vilas que estão em guerra porque uma achava que tinha que quebrar o ovo pelo lado pontudo e a outra achava que tinha que quebrar o ovo, aqueles liliputianos, né? Pelo lado redondo. Então, as viagens de Gulliver, aliás, esse Jonathan Swift é um tremendo gozador. Uma vez ele escreveu um artigo sério no jornal da Inglaterra, mandou um documento dizendo que a maneira para resolver o problema da pobreza em Londres era as famílias pobres venderem os seus filhos para serem comidos em churrascos pelos ricos que podiam pagar. É óbvio que ele fez isso de gozação, né? Mas é um tremendo gozador. Esse Swift mais o Chesterton são os dois maiores gozadores que eu acho que tem na literatura, assim, dos países mais conhecidos, né? Tem um senso de humor até um pouco exagerado. Mas, se estão compreendendo o que eles estão dizendo, está mostrando que há muitas fórmulas democráticas que não apenas a fórmula que nós aí usamos hoje, que me parece ter muitos e muitos defeitos, que é a fórmula que incentiva a demagogia. No Brasil seria muito mais conveniente alguma coisa parecida com o voto distrital. Ela fica a um passo da democracia de guerra. Ainda é a democracia representativa, mas ela fica a um passo do assembleísmo. É mais ou menos assim que é. Eu acho que é assembleísmo puro na prática, né? A qualquer momento você vai estar mudando do lado que é o outro. Então, eu tenho a impressão que o Brasil, do jeito que é, com grau de cultura média, porque há aqui um problema sério de nível cultural, né? Eu acho que aqui tinha que ter alguma coisa como voto distrital. Você vota num pequeno colégio eleitoral. E aí para frente ninguém mais vota. Só o colégio se produz, né, outro colégio, até chegar no sujeito em cima aqui, né? Parece, quando havia aqui a eleição indireta para presidente da República, o Tancredo Neves foi eleito indiretamente. O primeiro da nova fase foi o Collor, né? O Tancredo foi eleito pelo Congresso. Pois a eleição indireta pelo Congresso é uma forma democrática, como outra qualquer. Não tem nada de não democrático. Você não elegeu o Congresso. Tinha o senador biônico. Tem esse problema, né? Naquela época, uma parte do Congresso era biônica, mas não era a maioria de modo nenhum, porque os senadores não eram todos biônicos. Havia uma parte dos senadores que eram biônicos. Não sei, os mais jovens talvez não lembrem disso, mas havia uma parte dos senadores que eram indicados pelo governo. E era relativamente democrático. Não é que fosse relativamente, era um modo de fazer um acesso restrito. Tá? Um modo... Eu tinha uma amiga que virou senadora. Quem é? A velha bruxa. É, porque estava. Aqui não fala. É mesmo? Não sabia. Tem aí eu conheço vários aí que foram também. Aí ela me pedindo para instalar telefone tudo que é buraco aqui na minha região, né? Então, a eleição indireta para a presidente da República, em que o Congresso Nacional que elege, não é uma forma autoritária, é uma forma democrática. Embora seja uma forma que pareça, que imponha restrições, mas é uma forma democrática também, por que não? Nós mudamos para primeiro-ministro.
previsto não é eleito pelo Congresso. Quando foi, mas era parlamentarismo, era outra forma de Por governo. exemplo, no modelo inglês. Então, mas aí é que mesmo o parlamentarismo tem várias formas, né? Então, o Brasil teve parlamentarismo durante todo o Império, e quando a Constituição do Império, de 1824, né, que foi, 23 de março de 1824, o dia que foi promulgada a Constituição do Império. Quando ela foi derrubada pela República, em 89, ela era a terceira mais durável Constituição da história do mundo, no mundo, todas que havia. Deu um sucesso inacreditável. E o Império foi parlamentarista o tempo todo. O imperador representava o poder do moderador, e havia, então, um primeiro-ministro lá, o governo civil, que conduzia os negócios do Estado. Para impedir a posse do Jango, tentou-se uma recuperação do parlamentarismo, que foi aquele parlamentarismo que houve 2 anos, né? Que não deu certo, né? Foi o Tancredo Neves, foi o primeiro-ministro, o Luzardo Batista foi o primeiro-ministro. Teve mais Neves foi pior do que papagaio de pirata, né? Qualquer pirata que você encontrasse nos oceanos, aí, nos mares, estava no ombro. Pois é. Então esse parlamento não deu certo, foi derrubado por um plebiscito e voltou ao presidencialismo para assumir o traste do Jango. E aí deu o que deu, né? Deu a Revolução de 64 como consequência. Vocês lembram desse episódio, né? O Jânio Quadros assumiu o governo já em Brasília, o primeiro presidente em Brasília. E o Jânio Quadros resolveu fazer uma bravata de pedir demissão para ser trazido de glórias de volta. E o pessoal não deu a mínima, e aí gerou um problema, né? Porque o vice do Jânio era o Jango. E o Jango era um sujeito à esquerda, boneco de ventríloco do Brizola, porque ele era parente do Brizola, ele era cunhado, né? Cunhado do Brizola. E o Brizola que mandava e queria fazer a República Bolivariana da época aqui. Então, para impedir, os militares não queriam que o Jango assumisse. Então, para resolver o problema, inventaram um parlamentarismo em que o Jango assumiria, mas não reinaria, né? Ele seria a rainha da Inglaterra. Ele estava na China, né? Uma viagem que estava na China, parece. Foi, isso mesmo. E aí inventaram isso, puseram o Tancredo Neves de primeiro-ministro, mas não deu certo. Aí o Jango voltou a assumir como presidente, começou a fazer a República Bolivariana e veio a Revolução de 64. Essa é a história que conduziu aos acontecimentos que vocês conhecem aí. Tá? E tudo começa com o Jânio fazendo aquela brincadeira. No fundo, culpa do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda que elegeu o Jânio, porque o Carlos Lacerda não queria ser presidente depois do JK. O JK tinha sido um presidente muito popular, então ele queria botar um cretino para fazer 4 anos de besteira e ele aparecer para salvar a pátria. Então ele planejou de eleger o Jânio fazer bobagem 4 anos, porque ele era louco. 4 anos depois, ele, Carlos Lacerda, assumiria o governo com toda, né, e faria um governo magnífico, porque é um governo de salvação nacional. Esse era o plano que estava na cabeça do Carlos Lacerda. Por isso que ele inventou o Jânio, que era um sujeito medíocre, né? Era um Collor na época, que era uma vassourinha também, né? Ele é pior que o Collor, né? Eu digo, ele ficava proposta de Marajá, de lavar, de varrer, né? Era um sujeito cheio de manias, contra a briga de galo, contra Era da vassourinha. não sei o quê. O tema dele era a vassoura. Era uma vassourinha. É isso mesmo. Bom, Então, em todas as... Esse, acho que não foi o Dutra, esse, né? Não sei, o maior não foi o Dutra? não foi. Foi o Jânio? Bom. O Dutra era outro, né? Que tinha a mulher dele, que era a Carmela Dutra. Tem um bairro aqui chamado Carmela Dutra, que é um outro nome para Santa Quitéria, também chama Carmela Dutra, não sei se vocês sabiam. Toda a cidade do Brasil tem um lugar chamado Carmela Dutra, porque ela ia distribuindo dinheiro para os pobres, era assim o modelo de Itaperon, e então todo mundo homenageava a mulher do Dutra com alguma coisa. Então aqui em Curitiba tem, como muitos lugares, tem um bar. Nunca ouviu falar do Carmela Dutra? Tem dos ônibus, né? Então, Carmela Dutra é um pedaço da Santa Quitéria, que tem, acho que não deve ser o nome oficial, mas um pedaço da Santa Quitéria chama-se aí, pelos moradores, Carmela Dutra, que é a mulher do Dutra. Não é isso?
Tá? E aquele pessoal palhaço da Trecentina, o Mário Chamber, tem aqui um ator fabuloso chamado Mário Chamber, que é um gênio, Mário Chamber. E ele montou aquelas peças chamadas Trecentina, que é uma gozação com Curitiba. Nunca viram Trecentina? É muito divertido. E uma das peças chama-se como é que é? Tem lá o nome do palhaço, que é comédia dell'arte, né? E não lembro mais o nome do herói, e o Convento das Carmelas Duplas, que era a gozação do Mário Chamber, que hoje é ator da Globo, mas é um ator extraordinário, um sujeito genial, esse Mário Chamber, aqui da Terra. Como é que era, só para fechar aí, o negócio dos dias do Jânio, do Correios? Não, isso é uma história que conta Jânio como verídica, que ele foi visitar uma agência dos Correios de São Paulo, e perguntou assim para o funcionário assim, o senhor, o senhor é funcionário dos Correios? Daí o senhor falou, sim, sou, e gosta de selo? Aí o senhor falou, bom, colecionar ou não colecionar? Eu não tenho nada contra, eu trabalho aqui com selo o dia inteiro, então não tenho, agora não chego a colecionar. É uma das piadas desse encontro do Jânio Quadros, né? Muito bem, continuamos, pessoal, vamos lá. Todas essas maneiras de deliberar são democráticas. Em contrapartida, a oligarquia, quanto à deliberação sobre qualquer matéria, em contrapartida, a oligarquia, quando a deliberação sobre qualquer matéria... Cabe a alguns, a poucos, né? Dessa forma, encontram-se também várias diferenças. A oligarquia revela-se republicana... Veja, cuidado, hein, porque quando eu digo que a eleição indireta não é democrática, é porque você elegeu o Congresso. O Congresso é eleito. O Congresso é a somatória da Câmara com o Senado. Né? O Congresso Nacional é a somatória das duas casas altas, campos. Então, na oligarquia não tem eleição de representantes. Na verdade, é um poder constituído independente da vontade de todo mundo, entenderam? Por isso que na oligarquia não se confunde o que eu disse com isso, porque na oligarquia há uma minoria que vota, mas moto próprio, motivada pelos seus próprios interesses. Enquanto que, teoricamente, num governo democrático, o sujeito está lá em Brasília, está lá representando você. Bem teoricamente. Bem na teoria, está lá representando os seus interesses. É isso, tá? Muito bem. Então, a oligarquia revela-se republicana devido à sua moderação e ao respeito que tem pela simples abastança, se o poder couber às riquezas médias, se os seus membros forem eleitos, e se por causa dessa mediocridade contarem maior número, se não empreenderem nada contrário à lei, mas ao invés disso se conformarem plenamente a ela, se qualquer um que tiver patrimônio adquirido puder chegar ao governo. É quando a oligarquia se aproxima da democracia, que é o método republicano. É isso que ele acha que é o certo. Tá? É esse aqui o sistema que ele defende. A oligarquia acentua-se se nem todos forem admitidos na deliberação, mas apenas alguns deputados eleitos que, de resto, se conformam à lei como na espécie anterior. Há, enfim, pura oligarquia se o Senado ou alguma outra Assembleia elege seus membros, se o filho sucede ao pai e se essa sucessão é senhora das leis. Aí não há nenhuma permeação à opinião alheia, a não ser do próprio oligarca, os oligarcas, que são uma família que manda. E aí, então, estamos mais próximos da tirania monárquica do que da própria da democracia. Quando ele usa aqui deputados e senadores, já existia naquela época com essa função? Não. São todas as expressões modernas que vieram da Revolução Francesa. Pra cá. Uma tradução. Então, o problema é que o tradutor francês tenta dar uma espécie de... tenta modernizar um pouquinho o texto para poder não parecer muito arcaico. Então fica essa mania de colocar expressões contemporâneas então a gente não entende mais nada, entendeu? Porque fica um troço, a gente interpreta pelos nossos hábitos modernos e não entende mais. Então o Senado, por exemplo, é um negócio que só tem no Império Romano. Mas no Império Romano, o Senado é uma forma democrática, no sentido de republicana. Então, Roma foi uma sociedade republicana até o Júlio César.
Júlio César em diante é que vira uma monarquia absolutista. O que era o Júlio César? O Júlio César é o monarca absoluto, tanto é que César passou a ter esse significado, né? Não é isso? Tendo a palavra Kaiser em alemão, vem de César. Kaiser vem de César. Antigamente eu achava que Czar também vinha. Czar era César, mas não é não. Sabe? Não é não. Aqui é um engano. A palavra Czar tem uma origem russa mesmo. E não, embora pareça, não é derivada da palavra César. Mas Kaiser é, toda clareza. Então, o que houve em Roma foi a destruição do Senado, que era uma forma romana de gerar uma representação mais ou menos, digamos, acessível para controlar o cônsul, tá? Para controlar o principal governante. Então, todo tempo acontece isso aqui por causa dessa imprudência, que eu diria assim, feita pelo tradutor francês, sabe? Que o nosso tradutor aqui embarcou meio que por obrigação. Pelo contrário, quando os poderes estão divididos, quando, por exemplo, a deliberação sobre a paz e a guerra e a censura dos magistrados são reservadas a todos e o resto é entregue aos magistrados, quer tirados por sorteio, quer eleitos, há ou aristocracia ou república. A aristocracia mistura-se à república se certas matérias são atribuídas a magistrados eleitos e outras a magistrados escolhidos por sorteio, quer simplesmente e de uma vez, quer após a eleição e entre vários eleitos, ou ainda quando forem escolhidos por aquele dos dois modos que tiver sido preferido de comum acordo. Então, traduzindo a ópera, resumindo, mais que traduzindo, quando a oligarquia começa a ter métodos de acesso, né, facilitação da participação, começa a aparecer com a democracia. É por isso que ele acha que a solução boa, no fundo, é uma oligarquia aberta, que é a oligarquia democrática, que ele chama aqui, nesse esquema, de república democrática. Porque, na medida em que a oligarquia vai se fechando, quer dizer, cada vez mais propriedade, o Estado, cada vez propriedade de poucos, ele vai mais se parecendo com a monarquia. E cada vez que a oligarquia, cada vez ficando mais aberta, ela se parece mais com a democracia. Então, ele pretende que o método certo seja a beleza do meio. Ele é sempre o defensor de que a verdade está no meio, que é um sistema oligárquico que está a meio caminho entre a democracia e a monarquia, e que é, portanto, um sistema oligárquico aberto. Ele chama isso de oligarquia, de república democrática, que é o que ele pretende que seja a solução melhor de todas para a organização da polis, para os fins de procurar a felicidade para todos. Tá certo? Pois não, Jorge. Estou um pouco confuso aqui, ela tinha república e democracia. Vamos olhar aqui o problema da palavra república. Ele mesmo nos avisou que ia ter essa dificuldade quando ele disse que a palavra república é uma palavra que tem vários sentidos ao mesmo tempo. Então, o primeiro sentido da palavra república é aquele que é traduzido pelo outro tradutor como sendo governo constitucional. Então, aquilo que não é a monarquia. É por isso que há essa divisão aqui, ó, né? Porque a monarquia se caracteriza mais pela individualidade do que pela constitucionalidade. Então, essa divisão aqui tem esse sentido de ser uma divisão que considera o sentido da palavra república como sendo uma entidade constitucional. No entanto, ele também diz que república chamam-se todos os governos chamam-se de república. Portanto, há um outro sentido para a palavra república que está aqui no meio, está vendo ali, em que ele nos diz que república é a mesma coisa que a aristocracia. Todos temos uma monarquia. Então, no fundo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, olha, bem resumindo bem a ópera, é assim, monarquia é um negócio que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a monarquia só funciona quando dá sorte de ter um rei bom. E mesmo quando tem um rei bom, tem que saber se o filho desse rei bom não é um cretino. Porque, como quase sempre é hereditária, então tem um problema. Então, a monarquia não é uma maneira prudente de você montar o Estado. Tá? A não ser que a monarquia fosse meramente de natureza
natureza, como é hoje a rainha da Inglaterra, de natureza de apenas formal, mas no tempo do Aristóteles, as monarquias não queriam fazer papel de relações públicas do Estado, as monarquias queriam mandar. Tá? Bem, então aí a monarquia, portanto, não tem. Então, o que ele está dizendo que tem que fazer? Tem que pegar. Os regimes na prática que existem são o quê? O regime democrático, que é o governo da maioria, mas que se for deixado sem nenhuma espécie de controle, tende para a demagogia, portanto, tende para a situação em que ele produz o controle desenfreado pelo povo, ou um sistema aristocrático em que um grupo de pessoas dirige, não apenas um. Mas como é difícil de achar um grupo de pessoas capacitadas, mesmo porque o critério para saber se é bom, se tem mérito ou não, é um critério difícil de estabelecer, na prática o que ele acaba achando é que tem de ter um sistema de representação coletiva, seja qual é a amplitude dessa representação, que eu caracterizaria como democrático, porém com uma participação oligárquica, ou seja, misturando com a oligarquia, e é isso que ele faz então no meio. Tá? Então aqui você tem, de um lado, em cima você tem a monarquia, e embaixo você tem a democracia. A monarquia absolutista é o pior governo que tem, porque é o governo do tirano. Embaixo você tem a bagunça demagógica, que é quando o povo tomou conta e resolveu bagunçar tudo. Então, se você tem que partir da oligarquia e não deixar a oligarquia ficar tão fechada ao ponto de ir para se parecer com uma monarquia, e nem deixar que uma oligarquia se abra tanto que pareça uma demagogia. Então, ele procura uma solução no meio, que é um sistema misto, e ele usa a expressão misto várias vezes, que mistura a representação democrática com o controle, de algum controle de elite, podendo até mesmo ser uma elite econômica, contanto que ela tenha limitações constitucionais. A esta fórmula, ele dá o nome de República Democrática. Só para decidir um equívoco aqui, na tabela você falou oligarquia, mas a tabela está a aristocracia, né? É que a oligarquia é o que está em cima, tá vendo? Acima da aristocracia tem a oligarquia. Não, essa República Democrática deriva dessa aristocracia, não da oligarquia. Da aristocracia, porque ele tem essa divisão entre aristocracia e oligarquia, dizendo que a oligarquia é simplesmente o governo dos ricos, quer dizer, o grupo que governa, porque aristo significa melhores. Então, quando começa a ficar ruim, quando esses melhores se equivalem aos mais ricos. Então, o que acontece é que, se vocês pegarem aqui a linha 13 para cima, é o caminho de piora do processo. É quando a aristocracia se confunde primeiro com os ricos, depois, na hora em que ela se confundiu com os ricos, há 4 graus de piora, quer dizer, quanto mais para cima, pior, quer dizer, quanto mais os ricos forem comandantes, quanto mais for fechado, pior, até que chega uma hora em que ela pula para a monarquia. E quando um conjunto pequeno de ricos vira uma dinastia, é mais ou menos como se fosse uma monarquia. E a aristocracia, quando vai para baixo, é alto demais, ela também tende a ir piorando até chegar no ponto final, que é a última linha, em que há aí o domínio da demagogia pura e simples. Então, o que ele procura, na verdade, é, olhando para a realidade da situação verdadeira que ele vive lá, um sistema que é intermediário, que é a linha 13, que é uma mistura, que é a oligarquia no seu melhor sentido, portanto, o governo dos melhores, não é isso? Com o menor pedaço da democracia, porque a democracia é uma perversão da politeia. A oligarquia é uma perversão da aristocracia. Então, o que ele procura fazer? Ficar com o que tem de bom na aristocracia, que é poder ainda ter os melhores. Ele vai dizer que mesmo nos lugares onde só se pensa em dinheiro, sempre tem alguma cara, sempre tem algum cheiro de ter algum critério de saber quem é melhor. Então, ele quer um sistema em que ainda tem uma participação aristocrática no sentido de melhores, e ao mesmo tempo que ele pegue o que tem de bom na democracia, embora sendo uma fórmula degenerada, ela tem alguma coisa de bom, que é permitir a expansão da participação. Então, quando você cara essas duas coisas, você chega no número 13, que está no meio. Se você for na direção da aristocracia para cima, ela vai virar primeiro uma oligarquia, por isso que a oligarquia está mais em cima. Uma oligarquia de ricos. Depois os ricos dizem assim, não, mas peraí,
vamos deixar esse negócio nosso agora. Então começa a ficar hereditário no dia em que fica uma dinastia, virou monarquia, foi lá para cima. E se você for para baixo, vira bagunça. Então o mérito desse esquema aqui é mostrar que há de que o ponto central da história está justamente na linha 13, que é a linha intermediária entre as duas possibilidades de piora, que é tanto para a monarquia absoluta, quanto para a bagunça demagógica da democracia sem controle. Quer dizer, aqui da parte de cima, do 12 para cima... São graus sucessivos de piora. Porque veja, o 12 é assim, né? O 12 é... O 12 é um sistema que é mais aristocrático do que democrático, mas ainda é bom. Aí quando você chega no número 11, aí você já tem uma queda para a riqueza. Aí já tá, o que chama de aristocracia virou dinheiro. Não tem mais mérito, só tem dinheiro. Aí no número 10, você já está, a renda que você aceita é média. Aí no número 9, aumentou a renda, quer dizer, a oligarquia vai se estreitando. Depois, a renda é maior ainda, e por último, então, vira hereditário, só dos ricos. Quando vira hereditário, passa automaticamente para o item 6, que é a tirania. Entenderam? Como para cima vai piorando. Para baixo acontece o mesmo processo. Né? Você, quando vai para baixo, você vai para o censo módico e sorteio, que é uma maneira de você ter aí algum limite na democracia, criando, então, uma participação oligárquica. Censo módico significa que tem que ter algum patrimônio. Nem todo mundo é capaz, nem todo mundo tem voto. Só quem tenha atingido determinadas condições econômicas. Então, você está ainda contingenciando a democracia com alguma oligarquização. E aí você vai, no item seguinte, piora um pouquinho, porque aí você já está, entendendo? Quando chega no último, piorou de vez. Então, o que o Aristóteles tenta fazer é produzir essa solução de meio termo aí, que é a solução em que, embora exista uma participação muito ampla, existe ainda uma permeação no poder dos melhores homens. É esse sistema que ele fica o tempo todo aqui propondo como sendo o melhor. Eu coloquei aqui assim, a parte de cima, quer dizer, o pior é o monarca, né? E o pior e o menos pior, por tudo de baixo. Faria graduando. O que está dizendo aqui, se você vai na direção da oligarquia... Pensa bem, o 13 é uma forma que tem um componente democrático e oligárquico. Se você incentiva o componente oligárquico, você vai na direção da tirania. Para baixo, você incentiva o componente democrático. Você o incentiva, você vai na direção da demagogia. Então, o que ele quer fazer é impedir que o sistema possa desviar, seja para uma ênfase oligárquica ou para uma ênfase democrática. Então, o que ele propõe é que a linha 13 é a solução que ele acha que funciona. E como é que ele vai fazer isso? Vai fazer isso com riqueza, virtude e número. Quer dizer, são essas as três coisas que estão presentes. Não é isso? A riqueza é o oligarca que está representado no governo. Virtude é a permeação aristocrática do governo. E número é a população, né, toda que agora tem participação. Como é que faz isso? Princípios, leis e técnicas. Portanto, há uma fórmula ideal de governo que ele acha que deve ser feita, não esquecendo que a política é um livro de filosofia moral, por isso ele é classificado junto com a ética de Nicômacos, né? Como é a economia de Aristóteles, que também é um livro de filosofia moral. Eu falei para vocês que para entender o Adam Smith tem que ler a teoria dos sentimentos morais. Pois a Riqueza das Nações, no fundo, é um livro de teoria moral. Embora ele fale de assuntos econômicos, mas ele não é um livro de economia no sentido moderno da palavra. Qual país que representaria esse sistema melhor hoje? As democracias representativas ocidentais são isso, basicamente. Então, claro que na prática muitas variações, mas isso é o governo democrático moderno. O Aristóteles está completamente aí atualizado na realidade do mundo atual. Né? É isso que é mais ou menos o que fazem os países aí hoje em dia. É a fórmula moderna, de alguma maneira é. Claro que ele tem variações, né, em torno do mesmo tema.
Mas o tema é esse mesmo, tá? É assim que funcionam os países democráticos modernos. Compreendendo agora o sistema, ele apenas chamou isso de democracia, república democrática, porque ele é o nome que ele acha que é o nome que funciona bem para isso. Então, o que ele chama de república é uma aristocracia. Veja, aristocracia ou república. Então, a palavra república tem um sentido de ser, ou tem dois sentidos. Uma hora é aristocracia, ou oligarquia, e a outra hora ele é governo constitucional. Ele mesmo nos diz que tem vários sentidos. Por isso que tem uma certa confusão. Até mesmo em grego teria essa mesma confusão. É isso, pessoal. Continuamos? Assim, a Assembleia é diferente conforme a natureza dos estados ou das cidades. Nós estamos em que página e linha? 130. Tá, ok. 130, primeira linha. Assim, a Assembleia é diferente conforme a natureza das cidades aí ou dos estados. Aqui melhor, pode dizer qualquer um dos dois, nós já estamos... Cada estado é governado de uma ou de outra maneira, outra das maneiras determinadas a seguir. No que se chama democracia, principalmente na de hoje, em que o povo é senhor de tudo, até das leis, seria bom para se conseguirem boas deliberações que as assembleias fossem ordenadas e regulamentadas como os tribunais das oligarquias, ou ainda melhor, se possível. Ali são aplicadas penas aos que são nomeados para a judicatura, a fim de obrigá-los a julgar, ao passo que na democracia é proposto um salário aos pobres. Ora, delibera-se melhor quando todos deliberam em comum, o povo com os nobres e os nobres com os cidadãos. É o sistema dele, né? Quer dizer, tem que ter um pouco de oligarquia e um pouco de democracia. Não é isso? Ele quer que tenha as duas coisas. Esse salário, o salário aos pobres. Porque os pobres não são pobres no sentido moderno, né? São o povo que é cidadão, mas não tem riqueza, e que você paga para participar das funções públicas. É o salário do vereador. Ele nos disse ontem que a razão pela qual você cai na demagogia, que quando você não paga pelo serviço público, ninguém se interessa por ele a não ser pelo patriotismo. Agora, quando você o transforma num emprego, é que então os demagogos tomam conta do Estado. Então, você vai ver quantos petistas foram colocados aí no governo. Então, dezenas de milhares de petistas que estão empregados hoje no governo federal e que tomaram conta do aparelho do Estado. É deles, assim, eles nunca mais vão querer sair daí, porque é o emprego deles, a vida deles. Então, tá? Eles são patriotas. Entendeu? Se você não tivesse pagamentos, não tivesse cargo, como é que diz, né? Cargo de confiança, cargo comissionário, quem que ia se preocupar com assuntos públicos? Quantas pessoas você conhece que são capazes de dedicar o seu tempo a uma instituição de não armamento, de ser do conselho de não sei do quê? Então, as pessoas, de modo geral, não se interessam por isso, porque acham que isso não tem que trabalhar, né? É o que a história está dizendo o tempo todo. O sujeito que está tendo que ganhar a vida não tem tempo de participar da vida cívica. Né? É por isso que o pagamento da vida cívica transforma a vida cívica em emprego. E transformar a vida cívica em emprego torna o Estado uma conquista apetitosa. E é por isso que todo mundo quer pegar o Estado, porque o Estado representa um dinheirão. Você põe dinheiro no bolso de todo mundo. Você pega, por exemplo, a renda per capita brasileira. Você acha que tem algum cabimento? Brasília tem renda per capita maior que São Paulo? Mas tem, por quê? Porque os funcionários públicos são todos muito bem remunerados. É muito maior a renda per capita de Brasília do que de São Paulo. Mas qual é o valor que você gera em São Brasília? Zero, nenhum. Saiu esses dias aí o negócio do PIB, né? O maior PIB do Brasil é São Paulo, o segundo é Rio de Janeiro, o terceiro é Brasília, o quarto é Curitiba. Das cidades, PIB de cidades, Curitiba tem o quarto PIB do Brasil. Antes de Curitiba tem Brasília. Quer dizer, se Brasília sumisse, alguém perceberia isso? Perceberia porque a gente ia ficar assim, com a vida mais fácil, né? Mas então você tem o terceiro PIB do Brasil para bater carimbos e fazer papéis e encher o saco da humanidade. E ficar inventando empecilho para depois ficar arrumando facilidade. Então, o que é isso? É a tragédia brasileira. É uma entidade que tem a terceira geração de renda
e que é voltada para nenhuma produção. Porque o problema do burocrata é que ele recebe e não produz nada em compensação. Porque quando você recebe para fazer um caminhão, tem uma coisa que corresponde concretamente àquele salário. Mas você paga essa gente toda para fingir que trabalha, qual é o sentido que tem econômico isso? Nenhum, isso é inviável. O nome disso é inflação potencial. Você só não faz, você não tem inflação potencial porque você impede com uma taxa de juros extraordinária. Num país com inflação de 4% ao ano, a taxa de juros ao consumidor é 6% ao mês. Então, como é possível uma coisa dessa? Porque quando você vai ver o pedaço da economia que é posta na mão do governo, ela não representa nenhum produto. Então, 40% da economia não gera nenhuma espécie de produto concreto. Não tem nada de história de Brasil. Eu andei por toda aquela cidade. Eu, há 30 anos, fui fazer uma palestra em Brasília. 2 milhões de habitantes, é uma cidade dormitório. Então, quase 2 milhões de uma vez eu fui fazer então vou te dar um depoimento, fazer uma palestra no Sebrae de Brasília, eles reuniram os empresários industriais locais, fazer uma palestra sobre um assunto econômico. E aí eu fiz um censo, vocês estão em que ramo? Era 90% dono de gráfica. o que se chama de industrial em Brasília é um tipo de atividade econômica que a gente quase não chama de indústria aqui, né? Porque a gráfica é um prestador de serviço, né? Quase, isso não é mais não chega a ser uma indústria no sentido fabril da palavra, mais, não. Então o que você tem é esse desastre. Como é que você impede que haja inflação? Você impede que haja inflação com uma taxa de juros absurda que mantém o dinheiro sempre curto. É isso que nós fazemos aí para conviver com essa ineficiência absurda que é no Brasil. Lá é o segundo maior mercado de luxo do Brasil. Exato. No volume, mais do que Rio de Janeiro. E acho que é onde tem mais piscina. De proporção de piscina por habitante. Tá vendo? Então é o terceiro PIB brasileiro, a terceira cidade, o terceiro PIB. E que o grande do aí Porto Alegre é menor que Curitiba, quase 500 mil habitantes a menos, e Porto Alegre tem o mesmo defeito de Belo Horizonte é maior que Curitiba e tem um PIB menor. Você sabia, mas o orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba é o terceiro maior do Brasil, o orçamento da Prefeitura de Curitiba. E por que acontece isso? Porque Belo Horizonte é uma cidade que não tem nenhuma fábrica, porque as fábricas estão todas em, Betim, Porto Alegre é uma cidade, Porto Alegre é menor que Curitiba, né? Então, Porto Alegre, as fábricas estão em Canoas, não sei onde. Então, em Curitiba tem a cidade industrial. Então, esse fato gera um PIB muito maior em Curitiba do que nos outros lugares. Então, o orçamento de Curitiba é 3 bilhões de reais da prefeitura. É o terceiro maior que Belo Horizonte. O orçamento da cidade de São Paulo é certamente maior que o orçamento do município de Curitiba. Muito mais. Então, Curitiba é o terceiro. Não. O maior orçamento é São Paulo, Rio... Não, estou falando de cidade. De cidade. São Paulo, Rio, Curitiba. Tem um ano ou outro que Belo Horizonte ganha, mas é assim por perto. Assim. O que é um fenômeno, né? Agora, maior que Porto Alegre é tranquilamente maior que Porto Alegre há muito tempo. E o fenômeno é a cidade industrial, é a Volvo que faz a diferença. Na Volvo, a New Holland, na Bosch, você tem aqui um conjunto de empresas enormes no município. As Siemens, né? Então economicamente, Curitiba é uma cidade rica, relativamente às outras. Mas isso isso não é nada estranho. O estranho é Brasília estar metido aí no meio, entendeu? Quer dizer, uma cidade que não produz absolutamente nada, não tem nada útil que você pode dizer, não, isso aqui a gente escova os dentes com isso. Não tem. Sabe como é que faz para enlouquecer um funcionário público? Espera ele reclamar do quanto ele pagou de imposto de renda, aí vira para ele e diz, mas você não paga imposto de renda. Mas como eu não pago? Não, está aqui. Não, você não paga imposto de renda. Você consome imposto. Isso é um truque besta de contabilidade. É verdade. Continuamos, pessoal. Também seria bom que os membros da Assembleia fossem escolhidos de igual forma, ou por eleição ou por sorteio, nas diversas classes do Estado. E se as pessoas do povo são maioria em relação às pessoas versadas na ciência do governo, é bom ou não dar salário a todos
mas apenas a porção correspondente aos nobres, ou então excluir, mediante sorteio, a parte restante. Nas oligarquias convém tomar de preferência alguns membros dentre a multidão ou criar, como em algumas repúblicas, magistrados chamados relatores, preparadores ou depositários dos projetos de leis, para a seguir deliberar a partir de seus relatórios e pareceres. Com isso, o povo terá a vantagem de participar das deliberações sem ter a faculdade de inovar coisa alguma no governo. Além disso, ele decidirá em conformidade com a opinião da comissão ou a contrariará em nada. Ou não a contrariará em nada. Não. Na oligarquia, o povo vai apenas lá para referendar a decisão que já foi tomada, que não foi tomada por ele. A oligarquia na cabeça, na linguagem do Aristóteles, é sempre o governo que tende para a concentração, portanto, é o governo dos ricos, né? Quer dizer, veja, ele não está dizendo que isso é ruim, está dizendo que isso é ruim para Atenas, mas não está dizendo que isso pode ser bom para uma outra sociedade qualquer. Então, ele tem uma atitude realista nisso. Tanto é que depois vocês verão, não hoje, porque não vamos chegar hoje lá, verão que ele dá dicas para manter o governo, até mesmo tirania, quer dizer, faz sugestões de como é que você até mantém uma tirania viva. Ele tem essa atitude assim, meio de neutralidade em relação ao assunto, né? Embora ele torça para um modelo que ele chama de República Democrática, que é uma oligarquia popular. Por mais que isso pareça contraditório, mas não é. É uma fórmula mista, que é a linha 3 aí do esquema que vocês viram aí. Pode-se ainda admitir a todos na Assembleia, mas só conceder a voz deliberativa aos magistrados, ou ainda, contrariamente ao costume das repúblicas que aprovam a absolvição decretada por um pequeno número de juízes e só remetem ao povo o apelo sobre as condenações. Pode-se ratificar a sentença do povo quando ele absolver e remeter a decisão aos magistrados quando ele condenar. Eis o que deve ser, na minha opinião, estabelecido acerca do corpo deliberativo, o verdadeiro soberano do Estado. O corpo deliberativo é a Assembleia, né, digamos assim, seja como for, mas é ela quem manda no Estado, porque se o Estado é regulado por lei, então é ela quem as aprova, seja de que modo for, mais oligarquicamente ou mais democraticamente. Então é sempre lembrar, para você não fazer confusão, e de fato não há como fazer mais confusão, é que todos os modelos, se você pudesse compreender aqui nesse esquema algum mecanismo fundamental, há modelos de concentração que tendem para o pior governo de todos, que é a tirania, e modelos de desconcentração que tendem para o segundo pior modelo de todos, que é a demagogia. Então, o problema que Aristóteles tenta resolver nessas formulações mistas é encontrar um jeito de ficar mais ou menos no meio. Tentar impedir que haja essa progressão ou para cima, ou seja, do 13 ao 1, ou do 13 para o 18, que é a fórmula para baixo. Então, esse é o problema que ele tenta resolver. Agora, ele é realista. Ele acha que pode ter gente que prefira mesmo um déspota. Qual é o problema? Mas isso, os deram um déspota, pode ter aqui gente que prefira isso a qualquer outra fórmula governamental. E com isso, nós estamos ainda aí dá para ver mais um capítulo. Vamos lá, continuamos. O Poder Executivo. Após a Assembleia, vêm as magistraturas governamentais suscetíveis de várias diferenças. Magistraturas governamentais é uma expressão pomposa para dizer funcionários públicos, no sentido de executivos, ou seja, gente que irá tomar as ações concretas. São os funcionários que decidem lá na hora que fazem as ações governamentais, né? Que também, por causa das diferenças que há entre as constituições, também são de vários tipos. Em primeiro lugar, que tempo deve se fixar para a duração de seu exercício? Alguns o pretendem semestral, outros mais curto, outros anual, outros mais longos. Resta também saber se deve haver exercícios perpétuos ou mesmo de longa duração, ou nenhum nem outro. Se é preferível que as mesmas pessoas tornem a aparecer frequentemente ou que não assumam duas vezes o cargo, mas apenas uma. Quanto à escolha dos magistrados, convém considerar de onde se deve tirá-los, por quem e como devem ser escolhidos, de quantas maneiras isso pode ser feito e qual a que mais convém a cada forma de governo. Essas perguntas são resolvidas por um método que eu sempre digo, que é o tal do método
da atitude prudencial, né? Que me ensinou que a atitude prudencial foi o Jorge Garcia, que é um consultor do Rio de Janeiro, que faz, aliás, tem bom que eu não vejo, que me conta que quando houve o enchimento do lago de Tucuruí, ele participou de um grupo lá da Eletronorte, que foi resgatando, né, os ilhados, porque vai subindo o lago, e aqueles que ficaram numa casinha do morro, virou uma ilha. Então você ia lá com um lanchão, pegava aquele patrimônio da família, que sempre é muito pobre, né? Não, nada. A gente vivia no meio do sertão lá. Tem lá um fogão a lenha, tem lá um sofá, qualquer coisa, uma cama, um guarda-roupa velho. Subia todo mundo lá. Aí numa desses resgates, né? Aí puseram as tralhas todas dentro do lanchão, aí a família toda entrou na lancha. E sobrou na margem um menino e um cachorro. Aí o chefe da família saiu da lancha, pegou o cachorro, botou embaixo do braço e subiu com o cachorro. E o Jorge desceu e pegou o menino. Falou assim, mas por que o senhor preferiu o cachorro a seu filho? Eu falei, porque o menino ninguém tem a ideia cretina de deixar, né? Entendeu? Essa é uma atitude prudencial, porque antes que alguém tenha ideia de deixar o cachorro, você garante que o menino a chance de alguém deixar, né? Talvez alguém que conheça o Pestinha, talvez tivesse, mas como não devia ser o caso. Então o prudente é assim, você ter sempre o cuidado de nunca botar muito funcionário público, porque eles tendem a tomar conta do Estado. Então há uma experiência famosíssima da prefeitura de Cincinnati, nos Estados Unidos, em que eles demitiram todo mundo e criaram uma prefeitura composta por 20 advogados gerindo o contrato de terceirização. Então a ideia era acabar com esse negócio de funcionário público no município. Então uma empresa lá limpa, a outra arruma o esgoto, a outra faz meio fio, a outra não sei das quantas. Há no mundo todo tipo de experiência para tentar resolver o problema, de como é que deve ser composto o corpo, né, o corpo. Então, embora seja, obviamente, necessário que o Estado faça coisas não lucrativas, isso é obrigatório fazer, não tem nenhuma razão para não fazer, tem que fazer. Tá? É da natureza do Estado fazer isso, então tem que cuidar lá da saúde de alguém que eventualmente não tenha pago, não tem saída. Por outro lado, se por um lado é obrigatório, por outro lado não se deve fazer isso com excessivos funcionários públicos, porque eles tendem a se tornarem proprietários. A empresa pública pertence aos seus funcionários. Quem é dono da Petrobras? Os funcionários da Petrobras. Não, é o Estado. Coisa nenhuma. Coisíssima nenhuma. Os funcionários da Petrobras são os proprietários da Petrobras. Então, como eles tendem a se tornarem maiores, né, proprietários de fato, então o melhor jeito é ter atitude prudencial de não arriscar o cachorro, não deixar o cachorro na margem. E ter uma atitude assim, em princípio, de parcimônia com isso. É claro que aí tem que estudar os casos reais e concretos, né? Já é difícil determinar quem são os que devem chamar-se magistrados. A sociedade civil precisa de vários servidores. O nome de magistrado não convém a todos os que são nomeados por eleição ou por sorteio. É o caso dos sacerdotes, sendo seu ministério de natureza diferente da dos ofícios políticos, dos diretores de coro. Os diretores de coro são os coregas. O nome técnico é corega. O nome técnico de diretor de coro em português é corega, que é o sujeito que dirige o coro, né, do teatro. Corega. Agora virou nome de foda, dentadura. Dos arautos, dos embaixadores, embora também eles sejam eletivos. Quer dizer, o que ele está dizendo é que há funcionários públicos e há funcionários públicos. Não podem ser colocados todos na mesma categoria. Entre os cargos políticos, uns interessam da universalidade dos cidadãos, embora se limitem a um só gênero de negócios, como o de general de exército. Outros não interessam senão a particulares, como o de curador das mulheres e das crianças. Inspetor de mulheres e crianças. É um sujeito que a cidade nomeia para saber se as mulheres e crianças estão se comportando direito.
Tá? Então, depois, mais tarde, o Aristóteles vai dizer que isso é uma atividade completamente inútil, que ninguém é capaz de fazer esse controle de modo nenhum. Depois ele vai dizer que é para esquecer de fazer isso. Os outros são relativos apenas ao governo dos interesses e dos negócios domésticos, como posto também ele eletivo de jurado mensurador de grãos ou de aferidor de líquidos. O Instituto de Peso e Medida. Então, quem é que garante que tem lá, de fato, não sei se usavam qual era o critério, que não era métrico, né? Na época, sei lá qual era o critério de peso. Então, de fato, tem tanto X de peso aqui, trigo ou não tem. Então, tem alguém que faz na cidade essa aferição, que dá um parecer oficial entre comprador e vendedor. E a aferição dos líquidos, para saber se ali tem vinho mesmo, na quantidade certa ou não. Se tem, de fato, tantos litros, então devia ser outra coisa qualquer, tantas jarras, o que for. Outros, finalmente, não passam disso ministeriais que os ricos, quando nomeados para eles, fazem com que sejam exercidos por seus escravos. Há uma quantidade enorme das atividades que são privadas. Então, aí, essas atividades privadas não estão nessa conta. Não se deve chamar propriamente as magistraturas, senão as que participam do poder público, quanto a certos objetos para deliberar sobre eles, julgá-los e, sobretudo, ordená-los, pois é o mando o seu atributo característico. Na outra tradução está assim, que eu copiei para vocês ouvirem. Emitir ordens é a característica por excelência da autoridade. Então, o que se deveria caracterizar como autoridade pública é todo mundo que manda nos outros. Né? Isso assim, aqueles que prestam serviço sem mandar, não, esses não. Um medidor de grãos, não, ele apenas faz um parecer sobre um certo assunto. Então, o que caracteriza a diferença entre os diversos autoridades é que umas mandam de verdade e outros não. Então, aí é que é a linha divisória dos dois. É de pouca utilidade o modo como são chamados, já que sua denominação, que é discutível, ainda não ficou bem decidida. Mas não é de pouca importância bem distinguir os seus atributos. Tanto faz como você chama. Então, no entanto, é preciso compreender o que cada um faz. Né? Mas o nome é menos importante do que a descrição da função. Primeiramente, pergunta-se que magistraturas se devem criar e quantas para formar um Estado. Quais são as que, sem ser absolutamente necessárias, são, no entanto, úteis para a boa constituição, quer do Estado inteiro, quer de cada uma de suas partes e até das menores cidades. Algumas delas são essenciais, sem as quais um Estado não pode existir. Outras existem se foram criadas para a boa ordem e para o bem-estar, sem as quais a vida civil não seria muito agradável. Então, é a diferença que tem entre um guarda, um soldado polícia militar, e uma recreadora de crianças na creche da prefeitura. Ambas são funcionárias públicas, mas o guarda tem uma essencialidade, porque afinal cuida da segurança pública, e se nas creches não tiver uma pessoa para recriar as crianças, o que aconteceu foi a piora da qualidade da creche, mas a segurança pública não está ameaçada. Então, há de se distinguir, portanto, aquilo que é essencial daquilo que é acidental, que é secundário. Né? É isso que ele está dizendo aqui. O primeiro cuidado do governo é fazer com que se encontrem nos mercados os víveres necessários. Para tanto, deve haver um magistrado que cuide de que tudo seja feito de boa fé e que a decência seja observada. Decência significa honestidade aqui, né? Que se faça, que não se compre mais caro, aquela coisa. Em todas as cidades é indispensável comprar e vender para as respectivas necessidades. Esse é o meio mais curto de obter o bem-estar para o qual parece ter sido criada a vida civil. Outro cuidado que deriva do precedente, ou que o segue bem perto, é a administração dos edifícios públicos e privados, a fim de submetê-los a formas convenientes. Das casas em ruínas, ruas em mau estado para consertá-las ou reconstruí-las. Dos limites que separam as propriedades, a fim de que cada um goze tranquilamente do que lhe pertence, assim como dos outros objetos do mesmo gênero. Chama esse ofício polícia urbana. O outro tradutor traduziu por inspetoria de cidades. Polícia urbana ou inspetoria de cidades. Parece ser equivalente, né?
Diga, Alexandre. Em outras palavras, está sugerindo aqui a existência daquilo que hoje se chama de direito administrativo. São modalidades de direito urbano, direito municipal. É isso mesmo, tá? É isso mesmo que ele está dizendo. Ele abarca um grande número de partes que nas cidades é preciso confiar a funcionários diferentes, tais como o inspetor de construções... Que o outro chama curador de muralhas. Então, o outro tradutor traduziu o inspetor de construções por curador de muralhas. Preparador de fontes, o outro chamou de superintendente de fontes. De fontes é água potável, né? E o intendente dos portos, o outro chamou de guardiões dos portos. No fundo, são traduções alternativas, não são melhores nem piores, mas são aí apenas demonstram que esses são pontos críticos na administração da cidade. Uma função não menos necessária e bastante análoga a essa se exerce fora da cidade, nos campos. Os encarregados chamam-se agrônomos ou então guardas florestais. Há um outro tipo de cargo para tratar das rendas públicas. O encarregado chama-se tesoureiro ou recebedor. É para ele que se leva o dinheiro e é ele que o guarda e o aplica para seus diversos fins. Há também um funcionário para receber os contratos privados, escrever os julgamentos dos tribunais e também redigir as petições e citações em justiça. Este cargo é, em alguns lugares, dividido em várias partes, mas há um titular de que dependem todos os demais. Esse é o conceito de cartório, né? Não cartório para reconhecer a firma, o cartório civil. Né? Também, né? Mas isso é funcionário do Estado. Ele que recebe a reclamação, protocola, cuida dos arquivos. E por mais estatística no tempo dele, que é hoje. Na verdade é o cartório da vara, né? Esse cartório aqui é o cartório da vara civil criminal, quer dizer, aquela entidade que distribui e acumula os processos dentro do mundo judicial. Então já está tudo lá, o pessoal do IPTU, o pessoal da Receita Federal, os cartórios, já está tudo lá. Tá certo. 1.400 anos atrás. São chamados de arquivistas, secretários ou qualquer outro nome semelhante. Hieromeneron significa arquivistas sagrados. Arquivistas sagrados, o nome disso. Arquivistas sagrados. É um pouco hiperbólico, né? Um pouco exagerado, né? E acho que agora podíamos parar um pouquinho, para não cansarmos, que tal? Voltamos daqui a 10 minutos, continuando aí no meio do capítulo. Arquivistas o quê? Sagrados. Hiero em grego é sagrado. Hierarquia, a ordem do sagrado. Governo sagrado. Hierarquia, governo sagrado. Hieros é sempre hierofania, a manifestação do sagrado. Hiero é sagrado. Hieroglifo seria o que eu símbolos? Isso mesmo. Hieroglifo é isso mesmo que significa. Símbolo sagrado. Muito bem. Refletir um pouquinho sobre ali a forma de votação americana. Democracia é respeitar a escolha da maioria. Isso. 60% escolhe